falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por favor, podem se sentar. Semana passada nós aprendemos, nós ouvimos, que Jesus era não somente um profeta, não somente um novo líder político, não somente um grande sábio, mas sim o Messias, o Filho do Deus vivo. Os discípulos pareciam haver finalmente entendido do que se tratava o ministério de Jesus. Só que não. Porque hoje, em sequência, eles ficaram estupefatos ao saber o sofrimento que esse chamado traria para o Mestre. Ele teria que sofrer, ser morto, ser flagelado? Como é que pode uma coisa dessas? Provavelmente aqueles discípulos depositavam sua esperança naquele Messias, que viria libertar os cativos, viria ouvir os prantos do povo judeu, salvando-os do Império Romano, salvando-os do jugo de opressão do Império Romano, porque eles imaginavam um Messias, um Cristo, que era forte, poderoso, um guerreiro que libertaria um exército, traria a libertação àquele povo. Mas aí o que foi que dizia a eles Jesus? O que ele respondeu? Jesus dizia que o Messias não seria abraçado, e sim rejeitado. Não seria coroado, e sim executado. Não seria empoderado, e sim enfraquecido por aflições. Como deve ter ficado Pedro ao ouvir essas palavras? Minutos antes, ele havia sido inspirado pelo Espírito Santo ao proclamar que Jesus era o Messias. E aí ele recebeu um título, Pedro. E sobre esta pedra a igreja seria edificada. E nós aprendemos juntos que nós somos pedras dessa edificação, desse muro que sobe até lá ao alto, lembre-se, para mostrar Jesus para o mundo. Só que Pedro, claramente, o que ele entendia ao ter essa inspiração e dizer, olha, tu és realmente o Messias, não era exatamente o que Jesus queria dizer com aquilo ali. Era o completo oposto. Então, quando Pedro chega a Jesus e fala assim, Deus, não me permita tal coisa, Senhor, Deus não lhe permita que isso nunca te aconteça, que essa perseguição não ocorra, Queremos que ele seja liberto de todo o mal. E aí Jesus diz para ele, vai para longe, Satanás. A gente tende a pensar em Satanás de uma maneira antropomorfizada. Foi isso? Palavras difíceis. A gente tenta pensar no diabo como uma criaturinha vermelha, um rabinho e coisa e tal. Quando na verdade Satanás aqui é tudo que vai em oposição à vontade de Deus e à sua justiça. Mas ele diz ainda mais. Jesus volta com a mesma analogia, e quem entende um pouco de literatura, principalmente do Novo Testamento, você vai ver que existem muitas oposições e analogias, frases colocadas em contraponto ou em concordância. E ele vai e diz assim, olha só, Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço. De tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, não pensas as coisas justas, honestas, corretas. Pensas como Satanás, pensas as coisas ao contrário do que são a vontade de Deus, as coisas dos homens. E agora és pedra de tropeço. Às vezes, o cristão, como pedra deste muro, que mostra Jesus para o mundo, não mostra. A pedra é de tropeço, o muro esconde, o muro divide. Que pedra você é? E por que eu digo isso para vocês? Porque a resposta de Pedro não era exatamente só uma rejeição a Jesus sofrer. Não é só por boa vontade de que Jesus sofresse que ele vai e diz isso. Era também medo.
Ele tinha medo, porque ele estava naquele mesmo barco, literalmente. Medo do que ele e outros cristãos, e é um medo que nós também temos, medo do que nós sofreríamos ao abraçar a mensagem cristã. A gente não quer sofrer. Só pessoas doidas querem sofrer. Ou então que tem algum tipo de patologia, né? Não vamos também colocar todo mundo como louco. Mas a realidade é que nós já estamos caminhando para o final de 2014, né? Esse relato contado, recontado, reescrito, provavelmente com tons bem diferentes do que aconteceu na realidade, já passou quase 2000 anos, já se passaram quase 2000 anos. E mesmo assim, existe muita gente que não consegue enxergar o que significa ser pedra de tropeço para o Evangelho. Acham que cristianismo é uma religião respeitável, de que acordo domingo de manhã cedo, coloco a minha melhor roupa, vou aquela roupa bonita à igreja, domingo após domingo, né, com a minha família tradicional, para ir encontrar com os meus amigos, bater papo, trocar ideias, né, com aquela pessoa que está ali, aquele pessoal que pensa como eu, que age como eu, que cheira como eu, que toma banho, né, que tem uma família parecida com a minha, e ir embora para casa. Tem muita gente que acha que ser cristão é isso, até os dias de hoje. Quero uma igreja que tenha programas de educação cristã para crianças que sejam adequados, porque eu tenho filhos, eu quero colocar meus filhos nessa igreja. Eu quero uma igreja bonita porque eu quero criar minha família aqui, quero que minha filha se case nessa igreja e ela precisa ser uma igreja bonita. Eu quero uma igreja que tenha um programa musical com coro a 4 vozes, coral pago, etc, etc. Quero uma igreja que tenha programas bem abençoados, né, ungidos, de escola dominical, para que eu possa ir e me nutrir da palavra de Deus domingo após domingo. Muita gente escolhe igreja assim, até os dias de hoje. Mas ser cristão, esse ciclo de escolhidos, esse lugar de bênçãos, esse espaço de velhos amigos chegados entre si, ser cristão não tem nada a ver com isso. E quanto mais nós reduzimos a igreja a um círculo fechado, de amizades de conveniência, né, de pessoas que não sofrem, de alegrias eternas, o que a gente faz? A gente cospe na cara de Cristo. E a gente se torna pedra de tropeço. Porque o caminho que Jesus coloca à nossa frente não é um caminho fácil. E quando a gente segue esse caminho, nós deixamos de ser espectadores do caminho, e sim coparticipantes dele. Por que a gente faz procissões? Porque domingo após domingo, vocês se levantam, tocam o sino, olham, alguns fazem assim para a cruz, outros fazem o sinal da cruz, mas vocês são espectadores. É claro que vocês são participantes da liturgia. Mas por que em determinados dias a gente vai na rua e faz uma procissão juntos? Porque esse caminho de Jesus é um caminho que nós caminhamos juntos. Se a gente não caminha junto o caminho de Cristo, nós nos tornamos só espectadores, no nosso conforto e sem sofrimento. Nós somos justamente como aqueles que gritavam, as multidões gritavam, crucificam, e eram meramente espectadores. Mas não foram crucificados juntos, não carregaram a cruz juntos. Quem apenas contempla a caminhada de Cristo não se torna discípulo. Pode vir à igreja anos a fio, falar que é cristão, participar do bingo beneficente, do bazar, da escola dominical, ter todas as estrelinhas na carteira, doar o dízimo com frequência. Não que essas coisas não são importantes, mas se você não caminha junto com Cristo, se você não sofre com Ele, se você não passa pelo Calvário, se você não se expõe ao sofrimento que é consequência de abraçar essa mensagem, você continua como um mero espectador. Assim como foram aqueles judeus que diziam: crucificam, crucificam.
Quando você aceita ser um discípulo, você aceita carregar com Cristo essa cruz. Essa cruz que é o sofrimento do mundo. Essa cruz que é solidarizar-se com todas as pessoas que sofrem, que é lutar contra toda forma de injustiça e anunciar a libertação que não vem por mãos humanas, e sim de Deus, mas que exige que nós estejamos trabalhando por ela. Isso não é um caminho fácil. Primeiro porque o sofrimento do mundo é incomensurável e o nosso plano de ação é limitado. Segundo que é um caminho que leva muitas dúvidas e muito sofrimento. É um caminho que você caminha e você pensa em desistir o tempo todo. E aí vocês se lembram das palavras do autor da profecia de Jeremias, que vai e diz assim: olha como suporto insultos por tua causa. Quando recebi as tuas palavras, eu as devorava. Se ninguém insulta você pela sua fé, se ninguém faz fofoca de você pela sua fé, se ninguém critica as suas ações, você não está sendo um seguidor de Cristo. Porque as ações de Cristo vão de encontro a tudo o que é mal, a tudo o que é Satanás, a tudo o que é maligno neste mundo. Se isso não gera perseguição para você, você não está caminhando com Cristo. Eu preciso confessar que eu me emociono toda vez que vem aqui uma turma de confirmandos, porque você vê, em uns mais, em outros menos, mas você vê uma emoção muito grande. E assim, eu às vezes eu nem busco olhar muito, num batismo ou numa confirmação, porque aquilo ali me toca muito, eu fico muito emocionado. Jocely, que está aqui do meu lado, chora também. Eu só choro na igreja, não consigo chorar por nada fora da igreja, mas as coisas da igreja me emocionam. Talvez por isso que eu seja cristão, porque racionalmente não consigo explicar. Mas a realidade é que eu tenho essa emoção ao ver cada pessoa, as pessoas são batizadas, as pessoas são confirmadas, elas se emocionam com aquilo ali, porque são momentos muito tocantes da ação do Espírito Santo. Mas eu também penso assim, olha, essa pessoa está se emocionando agora, ela está sendo efetivamente ordenada para uma coisa que é muito difícil. Ela deixou se apaixonar por essa mensagem, essa pessoa. Mas o caminho é claro, ela sofrerá, porque se ela seguir esse caminho, ela vai sofrer por causa da justiça. E é por isso que a gente tem padrinhos e madrinhas, porque essas pessoas nos ajudam nessa caminhada. Porque não é um caminho fácil. E não é um caminho para a gente fazer sozinho, que é outra falácia também que a gente estuda o tempo todo. Olha, eu tenho fé, eu vou à igreja, eu vou à igreja, mas não quero participar, mas assim, ou então eu tenho minha crença, etc. Gente, não tem como você fazer tudo sozinho. Alguma coisa você precisa de ajuda. É claro que Cristo vai à frente. Ele trilhou o caminho que nos mostra. Ele mostra essa direção, esse caminho que é o caminho de justiça. Porque ele sim tinha a condição, perfeição de aceitar esse sofrimento completo. Nós não. Nós somos falhos, nós temos dúvidas, nós temos medo. A gente não tem coragem às vezes. E é justamente por isso que existe essa coisa que também é fruto da ação do Espírito Santo, o mesmo, que nos infunde na nossa confirmação, o mesmo que age no batismo. Ele também criou essa coisa chamada igreja. Igreja com I maiúsculo, não igreja. Igreja, que é a comunidade de amparo, comunidade de cura interior, comunidade de solidariedade, comunidade de libertação. E é só em comunidade que a gente pode trabalhar juntos entre si, cada um como parte de um corpo, cada um com seus dons e talentos e missão e tudo aquilo que lhe toca, tudo aquilo para o qual aquelas pessoas são chamadas, mas também sustentando-se mutuamente, porque a caminhada não é fácil. Se parece fácil é porque a gente está só olhando a cena passar, a gente está vendo a banda passar e não está andando com ela.
Se ela é difícil é porque a gente está andando junto. Justamente para quê? Para que a gente possa chegar ao fim da caminhada, de cabeça erguida. Algumas pessoas ajudam com donativos, outros têm o dom da profecia. Profecia que vai além daquilo de dizer, ó, eis que te digo, meu irmão, isso, isso e isso. Não, profecia é anunciar a justiça e a misericórdia de Deus para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Nenhum profeta profetizava para uma pessoa, era sempre para um povo. Geralmente, quanto mais você vai caminhando, do segundo, terceiro Isaías, você começa a ver, era para toda a humanidade. Profecia é proclamar a justiça de Deus a todas as pessoas. Outras pessoas têm o dom do serviço, aquela pessoa que serve. E nós tivemos várias pessoas aqui exercitando esse dom do serviço às 9h30 da manhã, ajudando a botar essa igreja em condições, com um pouco menos de poeira. Outras pessoas distribuem para quem precisa, donativo. Outras pessoas, presidem a comunidade. Alguns pregam, alguns têm um sacerdócio. Todas essas pessoas trabalham juntas e todas essas pessoas precisam de auxílio uns aos outros. Não se enganem, eu tenho meus tropeços, minhas dúvidas, minhas dificuldades e também tenho meu confessor e meu diretor espiritual. Porque todos nós estamos seguindo este caminho juntos. E esse caminho a gente segue se sustentando mutuamente para quê? Para que a gente possa chegar ao fim da caminhada de cabeça erguida. E é justamente na igreja em que a gente pode trabalhar juntos isso que a gente chama de evangelho, boas novas. Porque a nossa esperança é que esse sofrimento desse mundo, essa cruz que a gente vai carregando, essa vida que carrega a cruz, não é o fim, nem para nós, nem para as outras pessoas que carregam essa cruz. E não estou falando de uma promessa de sofrimento até o fim da nossa vida terrena e uma vida eterna bonita, cheia de flores, cheia de belezas e todo o sofrimento vai ao fim. Não, eu estou falando de uma vida, sim, de um fim das coisas, de uma escatologia, de algo que no fim será melhor, será alegre, será feliz, mas que começa aqui, porque a caminhada começa aqui. Porque a gente semeia bondade, justiça, semeia carinho, semeia amor entre todas as pessoas aqui. Semeia plantas de paraíso aqui. Porque a nossa esperança é que esse sofrimento não é o destino final, pois virá o Filho de Deus, em definitivo, para trazer justiça e paz sobre a terra. E não é uma justiça humana, porque a justiça humana a gente gosta de fazer muitas vezes com leis, legislação. Eu, na minha carreira secular, eu trabalhei muito com planejamento urbano, é a minha formação. Eu sou engenheiro, trabalhei com planejamento urbano, cadastro multifinalitário, e a gente que militava, eu não militava tanto porque eu era criança e depois de um certo tempo aí eu comecei a me engajar, que também não estou mais tão jovem, numa luta chamada reforma urbana. E a gente pensava o seguinte, eu pensava também porque eu caí nesse mundo, vamos colocar na Constituição, vamos colocar cláusulas do direito à moradia, direito à cidade, vamos criar o Estatuto das Cidades, e aí sim a gente vai ter leis, vamos eleger governantes que vão mudar isso, que vão votar, e olha, votaram e aprovaram. Quem vê o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje em dia, remoções, Porto Maravilha, revitalização que exclui uns e coloca outros para fora das suas casas, porque já não tem mais condições de morar naquele bairro. Tudo dentro da letra da lei do Estatuto das Cidades. A legislação foi toda manipulada para que pudesse ser utilizada para outros fins. O fim do mercado, da especulação imobiliária e tudo. E às vezes a gente se fia muito nessa justiça, que a justiça, olha, vamos eleger fulano, vamos mudar as leis e tudo mais, isso daí a gente pode alterar e vai dar certo. Não estou dizendo a ninguém que não votem ou que não se engajem no processo democrático, é muito importante.
Mas a justiça que nós, como igreja, como cristãos, almejamos, não é essa justiça feita por mãos humanas, porque as mãos humanas são falhas. E as cabeças pensantes, impiedosas, são muito rápidas em achar mecanismos de fugir dessas ferramentas que a gente cria para tentar implementar uma justiça. A gente tem esperança de uma justiça que vai além, uma justiça que é também promessa de libertação para todos os povos. Libertação para as pessoas, o que te aflige. Quais são os problemas da tua vida, tanto pessoais e problemas de comunidade, o que te aflige aqui? É para isso que a igreja tem que trabalhar. E não uma promessa longínqua, mas para fazer coisas que tragam efeitos agora. Assim, proclamar que Jesus é o Messias não é apenas uma crença que nós repetimos todos os domingos. É preciso viver essa fé. E essa fé você só consegue viver, colocar em ação aqui em solidariedade. É dentro da comunidade que você faz isso. O primeiro credo dos povos cristãos era: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor tinha uma conotação muito forte, Kyrios, tinha uma conotação fortíssima, porque era o título que se atribuía ao imperador. Os primeiros cristãos tinham uma visão muito clara. Jesus era o Senhor de algo que ia além, de algo que perpassava esse mundo material, mas também era Senhor desse mundo material. Esse mundo político, esse mundo das coisas, das pessoas que vivem aqui, é o mundo do além. Jesus é o Senhor dele. A justiça tem que ser implementada neles. E é para isso que existe igreja enquanto comunidade. Então, se a sua caminhada de fé trouxe sofrimento, parabéns, porque você está seguindo o caminho de Jesus. Se trouxe dúvidas, se trouxe desilusões, você está seguindo o caminho de Jesus. Se seus antigos amigos e irmãos desprezam as suas ações, porque são radicais, são estranhos, você provavelmente está no caminho de Jesus. Que não exclui de você sempre examinar, à luz do Evangelho, o que você está fazendo. Mas, se o seu senso de justiça não se conforma com o que há ao redor deste mundo, se aquilo que você vê na rua, nas redes, nas casas, entre as pessoas, lhe incomoda profundamente, porque não é justo, então é porque você já está dando seus passos nesta caminhada. E é por isso que nós estamos aqui, para nos ajudar mutuamente. A cruz é pesada, a caminhada é difícil, mas é a esperança na justiça, na transformação deste mundo, no mundo que há de vir, e em trazer este reino para nós. Isso é o que nos alimenta. Deus nos garantiu desde o princípio a promessa de um mundo onde floresce a justiça. 10 capítulos depois, em Mateus, vai ter um versículo que fala isso. Floresce a justiça. E é por isso que veio Jesus. Por isso que Jesus é o Messias. Por isso que nós somos pedras. Pedras que constroem, e não pedras que isolam. É essa que é a chave para a salvação. Essa é a maior salvação. Amém.